professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Isso mesmo, hoje tem aula nova, hein? A gente vai conversar um pouco sobre noção de volume. Professora, o que é isso? Unidade de medida, eu estou vendo que a senhora está com um cubo em cima da mesa. O que é que a senhora vai trazer? Aula boa, aula nova, a gente vai conversar um pouco, a gente vai brincar um pouco com os sólidos e ao mesmo tempo vai medir capacidade. É isso mesmo. Para me ajudar, né? Vocês sabem que eu gosto muito quando vocês participam comigo. A professora Abigail, claro, está aqui para receber as mensagens de vocês e passar para mim. E aí, professora, tem gente aí? Tem, professora. Estou feliz que no finzinho de português eles chegaram, já Olha, embarcaram em Matias Delgado matemática. tá aí, será? Quem? Matias Tá, Delgado. claro, né? A Anne está aqui com a gente. Mas temos o Martim também, o Pablo, a Ágata. Então, a aula hoje vai ser pipoco. A aula hoje vai ser pipoco, né? Então, como sempre, vocês sabem que a aula vai ser um docinho, né? Muito tranquila. Quando eu falo de misturar os sólidos geométricos para exemplificar e falar também das medidas de capacidade, é porque tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Para me ajudar, né, para garantir que mais pessoas consigam acessar as aulas, Kézia está aqui fazendo um trabalho belíssimo de interpretação de Libras. Então, sempre com essa equipe maravilhosa, dando suporte, produção maravilhosa que garante que eu consiga chegar na sua casa, né? Então, quando a gente fala de noção de volume, né, as medidas de volume, a gente pode falar diretamente com medidas de capacidade. Como assim, professora? Vocês já observaram a conta de água de vocês? Aquela conta que chega todo mês, que aparece assim, quanto foi o consumo? 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos. Professora, mas a senhora disse que água a gente vai medir em litro. Sim, mas quando a gente pensa em noção de volume, a gente pode pensar em o volume que eu estou medindo é a capacidade, por exemplo, esse cubo aqui, ele é uma figura tridimensional e a gente já entende por quê, né? Porque tem comprimento, largura e profundidade, 3 dimensões. Eu posso ter uma medida na minha altura, no meu comprimento e na minha profundidade. Então, para eu conseguir medir o volume, se eu quiser, por exemplo, medir a quantidade de água que eu colocaria. Aqui tem uma tampinha, que ele é, se eu abrir aqui e colocar água. Professora, como é que a senhora descobre? Eu posso medir o tamanho desse cubo e descobrir quanto de água cabe aqui. Professora, como assim? Tenha calma, é muito fácil. Professora Abigail? Eu estou achando interessante que a turminha está participando mesmo. Inclusive, o Pablo disse até o valor da conta de água da casa dele. Até falou o valor. Estão pagando a bagatela de R$ 52,60. Professora, R cifrão perfeito, vírgula no lugar correto. Maravilhoso. Então, Pablo, com certeza assiste suas aulas todos os dias. As aulas de Para matemática letra maiúscula no lugar certo. Pablo, você é o retrato do aluno do quinto ano, não é isso? Retrato fidelíssimo do aluno que acompanha o Educa Recife, né? Que existam muitos Pablos por aí, né? Que a gente fica muito contente em saber que vocês acompanham as nossas aulas. Os sólidos geométricos, porque eu estou falando de sólido, eu vou tomar como base na aula de hoje um cubo. É como se fosse assim, minha gente. Eu preciso comprar uma caixa d'água para minha casa. E eu preciso de uma determinada quantidade de água, certo? Só que eu preciso comprar uma caixa d'água. Quanto deve medir essa caixa d'água para comportar a água que eu preciso? Entenderam? O volume diz respeito ao meu recipiente. Eu posso ter recipientes de formas diferentes com a mesma capacidade de água.
Eu repito, hoje eu vou trabalhar com os sólidos. Por exemplo, aqui eu falei da capacidade de água, mas vocês já viram esse cubo aqui, que a gente chama de cubo mágico, né? A gente chama isso de cubo mágico. Você já parou para pensar quantos cubinhos menores tem aqui? Claro, eu posso destacar um por um e a gente vai descobrir. Só que eu vou quebrar o brinquedo. Então, o que é que eu vou fazer? Regra básica de noção de volume. Qual é? Como a gente faz cálculo de volume? Largura, comprimento, profundidade. Todos multiplicados. Lógico que eu trouxe pronto para vocês, né? Vou explicar direitinho. Teremos outra aula, inclusive, para a gente falar sobre isso, tá? Só que a próxima eu vou trabalhar mais com cálculo, tá? A gente vai brincar com a capacidade mesmo dos recipientes. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais que ocupam lugar no espaço. Por isso, eles possuem volume. Podemos encontrar sólidos de inúmeras formas, retangulares, circulares, quadrangulares, entre outras, mas todos irão possuir volume e capacidade. Volume é o que cabe. Volume é o que vai caber no meu objeto. A minha capacidade eu vou medir em litro, porque é o que vai entrar dentro do meu recipiente. Por exemplo, um aquário. Um aquário é um exemplo. Eu preciso comprar um aquário de que tamanho se eu quiser colocar 3 litros de água, por exemplo? Eu preciso calcular o volume para descobrir quanto de água eu vou colocar no meu aquário, para nem encher demais, nem deixar o peixinho nadando no seco, né? Não dá para simplesmente eu sair botando água, eu preciso saber a quantidade de água que vai caber. Então, isso a gente faz a partir de quê? Medidas de volume. O que é volume? Eita, deixa eu voltar aqui. Opa, agora. O volume é o espaço que é ocupado por alguma substância. Quando eu falo de volume, eu estou falando do meu recipiente quinto ano. Quando eu falo de volume, eu quero saber o tamanho do meu recipiente. Quando eu falo de capacidade, é a substância que vai estar dentro. É água, é o quê? A gente já sabe que se for algo líquido, eu vou ter em litro, mililitro. O que eu falo de volume é as dimensões do meu recipiente, certo? Porque em contas, né, nas contas de água da gente é em metro cúbico. A quantidade de água é muito grande. Por exemplo, um exemplo simples. Quando eu falo de 1 metro cúbico, eu estou falando de 1000 litros de água. Ah, foi 20 metros cúbicos que eu gastei na minha casa no mês. Então, você gastou 20.000 litros de água. Claro que existe uma associação. Para eu descobrir a minha capacidade líquida, eu preciso descobrir o meu volume. E a partir de uma conversão, eu consigo descobrir exatamente a quantidade de água que eu vou precisar, beleza? Volume é o espaço ocupado por uma substância, é a determinação de qual volume pode ser ocupado dentro de um objeto ou de espaço. Se no meu recipiente só vai caber 2 litros de água, 3 não vai caber, não é isso? E isso eu tenho como descobrir a partir do cálculo de volume. É importante saber que o volume pode ser calculado para recipientes ou estruturas que tenham determinados formatos, como é o caso de cubos, cilindros ou pirâmides. Isso é importante. Quando vocês veem nas estações, né, de água no centro de distribuição de água, existe um recipiente, né, que distribui essa água para os lugares. Então, aquilo ali tem uma capacidade específica. Por quê? Porque ali o processo de cloração, existe um processo de cloração que, para que ele aconteça, eu preciso saber a dimensão. Qual é a quantidade de água que eu vou colocar o cloro? A quantidade de cloro depende da quantidade de água. Então, nesse meu recipiente, cabe quanto de água? Entendeu? A gente precisa saber o volume que cabe
para poder, aí sim, fazer o processo, certo? Simples demais, ó. Para calcular o metro cúbico, são consideradas as 3 dimensões que formam o volume: comprimento, altura e largura. E como é que a gente faz isso? Como eu mostrei na mesa, ó. Eu tenho, nesse caso eu usei o metro, tá? Para a gente falar de metro cúbico, tá? O meu comprimento, a minha altura e a minha largura. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Lembra, é uma multiplicação, ó. Preste atenção. Vamos utilizar, hipoteticamente, que seja 6 metros cada, 6 metros comprimento, 6 metros a altura e 6 metros a largura. Por quê? Tem o mesmo, lembra? O cubo, ele tem lados iguais. Eu utilizei o cubo por isso. Mas eu posso medir um recipiente retangular? Claro que eu posso, tranquilamente. Qualquer figura tridimensional eu consigo fazer essa medida de volume. Vou utilizar o cubo para ficar mais fácil para vocês. Porque eles têm o mesmo tamanho. Porque o comprimento é igual à largura e é igual a minha altura, porque é um cubo. O cubo tem lados iguais, as arestas são iguais. Então, 6, 6 e 6. Metro cúbico, professora? É sim, porque eu vou utilizar, coloquei de propósito aqui, tá? Vai ser em metro cúbico, porque aqui nas minhas dimensões eu vou ter em metro. Eu tenho 3 vezes 3 medidas, por isso, metro cúbico, beleza? Então, a partir disso, o que é que eu vou fazer? 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216 metros cúbicos. Se eu fosse fazer aqui na mesa, minha gente, a gente faria assim, ó. Eu não tenho os meus cubinhos aqui, tenho cubos menores. Tenho cubos menores aqui. Você consegue perceber isso? Como é que eu faria essa multiplicação? Muito fácil, minha gente. Preste atenção. Olha, eu tenho quantos quadradinhos aqui? 3 vezes a largura vezes 3. 3 vezes 3, 6. E a minha altura vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Eu diria que tem 27 cubinhos desse. Professora, é verdade isso? É. Multiplicação. Eu preciso fazer a multiplicação do meu comprimento, da minha altura e da minha largura. Feito isso, não tem mistério, não tem chororô. Eu tendo as minhas medidas, é só fazer a multiplicação e correr para o abraço. Presta atenção que eu disse, ó, multiplicação simples é uma figura tridimensional. Ó. Eu tenho altura, comprimento e profundidade. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Se eu tirar cada cubinho desse aqui e contar, terão 27 cubos menores. Nesse caso aqui, é como se cada dimensão dessa tivesse 6. É como se tivesse 6 quadradinhos desse, que eu vou multiplicar um pelo outro. Lembrando, se a minha figura, se o meu sólido geométrico ele é tridimensional, eu preciso multiplicar comprimento, altura e largura. E tchau, tá tudo certo. Nesse caso, 216 metros cúbicos. Vamos embora. Aqui eu já trouxe uma informação mais assim ligada ao cotidiano da gente, por exemplo. Calcule o volume em metro cúbico da lata de tinta abaixo. O que foi que eu fiz? Peguei uma lata de tinta, tenho as medições dela e quero saber a quantidade. Se eu quisesse, por exemplo, saber a capacidade dessa lata de tinta, qual é o volume dessa minha lata? Simples demais. Presta atenção, tá? Em centímetro, será centímetro cúbico, tá? Presta atenção aqui, ó. Multiplicação. Um pelo outro, comprimento vezes altura vezes largura.
40 vezes 30 vezes 20. Professor, essa multiplicação é difícil. Faz uma de cada vez, ó. Preste atenção. 40 vezes 30. Recebi o resultado, 1.200. Depois eu multiplico pelo outro, ó. Tem calma, tem paciência. Quando for fazer o cálculo de volume, vocês não precisam fazer tudo de uma vez. Faz partidinho assim, ó. Lembrando, centímetro cúbico. Quando eu falo de volume, eu estou falando de centímetro cúbico, metro cúbico. Não esquece disso. A unidade de medida é importante para a gente calcular o volume. Então, aqui, ó, fiz uma de cada vez, uma continha de cada vez. Não precisa fazer tudo. 40 vezes 30, 1.200 vezes 20, 24.000 centímetros cúbicos. E como eu posso? Será que é permitido eu descobrir a capacidade de litros de tinta que cabe dentro da lata? Claro que eu consigo, minha gente, é lógico. E como eu faço isso? Fazendo as correspondências aqui. Podemos relacionar as medidas de volume com a capacidade do sólido geométrico. Eu, quando descubro a dimensão, o volume do meu recipiente, eu posso fazer uma associação. Por exemplo, se eu tenho 1 metro cúbico, eu tenho 1.000 litros, como eu falei que é a situação da conta de água. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Naquele caso da tinta, eu vou ter aqui 24.000 ml, que você já sabe que cada litro vale 1.000. Então, eu posso dizer que a capacidade dessa minha lata de tinta é de 24 litros. Eu consigo colocar nessa minha lata 24 litros de tinta, beleza? Aí eu vou fazer um desafio para você. Faça o desenho de um paralelepípedo, olha aí como é, pensa, um prisma de base. Aqui a base é quadrada, mas lembra, prisma, as faces laterais são retângulos. Faça o desenho de um paralelepípedo que possui 6 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros de altura. Em seguida, determine o volume. Fácil demais para você do 5º ano resolver. Fica tranquilo que eu vou voltar com essa aula e quem ficou em dúvida, deixa lá no YouTube e deixa também a resposta desse registro aí. Printa a tela, copia e manda para mim, beleza? Por hoje, a nossa aula chegou ao fim. Eu quero agradecer a professora Abigail. Estão aí, né? Eu sei que estão aí sim, participativos. estamos aqui conversando. E o João mandando um bom dia para você. Eu não interrompi, mas... E o Matias firme e forte aqui, né? Matias Jogado, como sempre. Ah, como sempre. Eu hoje fui longe na aula, né? Mal tive interação com vocês, mas assunto novo é assim. Mas eu sei que vocês sempre estão comigo. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com a sua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.